Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Mais uma tarde com Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ler uma palavra do Senhor em Lucas, ele fica em 24, nós vamos ler do 15 em diante, amém, meus irmãos? E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, e disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Vamos parar um pouquinho aqui, meus irmãos, vamos meditar aqui. Nós estamos vendo dois discípulos do Senhor. E aqui, Jesus ressuscitou. Só que eles estavam tão ali cegos, eles não estavam entendendo nada. E eles não estavam entendendo a ressurreição de Cristo. Cristo sempre falando que ele iria ressuscitar. Cristo sempre deixando os seus discípulos ali sabendo do que iria acontecer com ele, do seu sacrifício, mas que ele tomaria a sua vida de volta. Mas eles não entendiam isso. E para vocês entenderem uma coisa, que eles estavam caminhando, Jesus aparece e eles não reconhecem a Jesus. Eles não reconhecem aquele que está andando juntamente com ele. E aqui fala no 19, e eles lhe perguntou quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito de Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e de todo o povo. Então, eles não reconheceram, Jesus está ouvindo o que eles estão conversando, Jesus está andando juntamente com eles e eles não estão reconhecendo Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele está andando juntamente conosco e às vezes nós não estamos reconhecendo a fala de Jesus. Nós não estamos reconhecendo que Jesus está falando conosco. E ele fala aqui no 20, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Nós estamos esperando que era ele que iria salvar Israel. Mas já é o terceiro dia e ele não ressuscitou. E Jesus ressuscitado, andando juntamente com eles e eles desconhecendo a Jesus. Nós estamos esperando aquele que salva Israel. Nós estávamos esperando todos eles. E então, acontece que eles começam a ficar tristes. Eles começam a ficar ali tristes porque acharam que aquela palavra ali que foi a salvação, aquele que falou que iria ressuscitar, não tinha ressuscitado. E ele fala assim, na verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E daí, meus irmãos, com tudo isso, e ainda não acreditando que Jesus estava vivo, ainda não acreditando que Jesus estava andando com eles. Meus irmãos, às vezes, nas nossas situações, nós desacreditamos que Jesus está conosco, nós desacreditamos que Jesus está vivo, porque a situação vai indo, uma situação nos deixa triste, nos deixa, às vezes, chateados, ou situações que nós falamos para Deus que nós não conseguimos com essa situação, mas esquecemos que Jesus está conosco, esquecemos que Jesus é vivo. E ele fala no 24, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não ouviram. Então, as mulheres estão falando, olha, ele vive. Alguns foram lá e também acharam que ele vive, mas existia uma dúvida dentro daqueles dois.
os discípulos do Senhor, mas havia uma dúvida dentro dele: será que realmente ele vive? Será que realmente ele ressuscitou? Será que realmente é a salvação de Israel? Nós esperávamos tanto por ele, e será que realmente isso aconteceu? O Senhor Deus, ele não muda naquilo que ele fala, meus irmãos. Naquilo que ele disse, ele vai fazer. Ele concretizou em nossas vidas. E ele fala aqui assim: e ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Olha que Jesus fala: olha, vocês são tão ignorantes, vocês estão tão sem entendimento, vocês não estão acreditando naquilo que os profetas disseram. Como que vocês são tardios em acreditar? Como vocês são tardios da sua fé? Meus irmãos, é muito sério isso. Como que somos tardios em acreditar na operação do milagre sobre nossas vidas? Como somos tardios em acreditar que Jesus nos segura com a sua destra? Como somos tardios de acreditar que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso guia. O Senhor é aquele que se deu por nós. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Porventura não era isso que era para acontecer? Para a salvação das pessoas? Para a salvação do mundo? Para a salvação daquele que crê? Não era isso que tinha que acontecer? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Não está escrito de mim nas Escrituras? Não está escrito que eu estou fazendo? Não está escrito? E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Eu vejo aqui, meus irmãos, que nem Jesus fazendo: olha, eu vou mais longe, eu quero ver o que eles vão fazer. Eu vou mais um pouquinho para frente. Será que eles vão me reconhecer como Salvador de Israel, como Salvador do mundo? Eu vou um pouquinho para frente. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Então, quando eles viram isso, falou: olha, já está de noite, o senhor vai vai andar nessa escuridão, o senhor vai andar, já declinou o dia, então entra na minha casa. E Jesus entrou na casa deles. Eles convidaram, mesmo sem entenderem, eles convidaram a Jesus a entrar na sua casa. Convida Jesus a entrar na tua casa hoje. Convida Jesus a estar com você hoje, porque Jesus está contigo. Mas fala para Jesus: Jesus, fica comigo. Jesus, entra no meu lar. Jesus, faz a tua morada no meio de nós. Vem, Jesus. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e repartiu e lhe deu. Aí Jesus, ele abençoa, ele reparte o pão. Vocês sabem, meus irmãos, que na hora de repartir o pão, talvez eles viram ali na sua mão, ali onde ele foi perfurado. Aí eles viram ali Jesus, aí eles viram realmente quem eles estavam convidando e aquele que estava andando com ele, que realmente era Jesus. E a palavra diz que aqui no 31, e abriram-se-lhe então os olhos, e aconteceram, e conheceram, e ele desapareceu. Então, até então, os olhos deles estavam fechados. Na hora que Jesus reparte o pão, na hora que Jesus mostra, na hora que as suas mãos lá está, ali o sacrifício, ali onde foi aqueles cravos enfincados na sua mão, ali abriu-se os olhos deles. Então eles viram que era Jesus, eles viram que aquele que estava andando com ele era Jesus, aquele que foi ressuscitado.
E aí eles falam assim, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Ardia dentro deles, dentro da alma deles, a palavra do Senhor. Ali, quando Jesus conversava com eles, ardia dentro deles. Meus irmãos, precisa arder dentro de nós a palavra do Senhor. Precisa arder dentro de nós, fazer a morada dentro de nós, a palavra de Cristo, a palavra da salvação, a palavra que cura, a palavra que liberta a nossa vida, a palavra que é espírito e verdade, dentro de cada um de nós, meus irmãos. Então eles falam, porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava? Ardia. Palavra do Senhor. Abriu o entendimento. Abriu a visão. Até então estavam cegos, meus irmãos. Agora a visão é aberta. E ali o Senhor desaparece. Meus irmãos, em nome de Jesus, que a palavra de Cristo, ela comece cada dia mais a arder dentro de você. Que o fogo do Espírito Santo, ele comece a crescer dentro da tua alma. Que ele comece cada dia mais a ter um movimento. Que não fique aquele fogo quase se apagando por causa de situações, por causa de problemas, por causa de enfermidades, por causa de dores, por causa de choros. Não, meus irmãos, que esse fogo, ele comece a aumentar dentro de você, comece a arder a palavra de Cristo dentro de você, que comece a ter cura dentro de você, que Deus comece a visitar todo o teu corpo, que Deus comece agora a te dar a direção para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os seus olhos agora se abrem para Cristo. Se de repente seus olhos se fecharam e não começou, você não tem mais aquela visão com o Senhor. Se por causa de situações se fecharam ali tua visão. Se de repente você fez uma entrega ali e falar, Deus, não dá mais para mim. Senhor, não tem mais condições para mim. Hoje o Senhor te fala. Hoje o Senhor está contigo. Hoje está ardendo dentro da tua alma, dentro do teu coração, a palavra de Cristo. Então se levante dessa situação e comece a andar com Cristo. Comece a andar com Jesus. Meus irmãos, Jesus te chama. Jesus hoje, Ele está te chamando para andar com Ele. Jesus está te chamando, Ele fala, olha, eu sou a ressurreição e a vida. É o Senhor na tua vida. É o Senhor. Mesmo aquele que estiver morto viverá. É o Senhor. É a palavra de Cristo. É a palavra de fortaleza para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então toma posse, meus irmãos. Toma posse da palavra do Senhor. Não deixe que esse fogo venha se apagar. Não deixe que seja a palavra apenas a palavra, mas que ela comece a arder dentro da tua alma. Que ela comece a movimentar dentro da tua alma. Que ela comece agora a te mostrar ali o teu caminho para você. Que ela comece agora a mostrar a vertical com o Senhor. Você ter um relacionamento com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Como esses discípulos de Emaús, meu Senhor. Pai Santo, eles não estavam entendendo, Senhor. Deus, eles estavam andando e eles não viram, Senhor, que o Senhor estava com eles, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, como muitos hoje, Pai, Deus não sabe que o Senhor está andando juntamente com eles.
Em toda a situação das suas vidas, Senhor, o Senhor é presente. Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento do teu filho, abre os olhos espirituais e ouvidos espirituais dos seus filhos em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, que o fogo do Espírito, Senhor, venha queimar, Pai querido, dentro deles e aumentar em nome de Jesus, Pai. Que eles venham sentir, Senhor, arder a sua alma da sua palavra, Pai. Que haja cura, Pai, neste momento. Que haja libertação na vida dos teus filhos nesse momento, Pai. Que eles tomem posse da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Pai. E a tua palavra não volta vazia, sem antes fazer o que apraz. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte da tua palavra. Abençoa os lares, Pai, da tua família, dessas famílias. Deus, em nome de Jesus, aonde entrar, Senhor, essa transmissão, que os teus filhos sejam grandemente abençoados pelo teu poder e glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.